E como de costume aos domingos, eu trago para vocês nesse vídeo um compilado geral de toda a agenda econômica para essa próxima semana que se inicia amanhã, segunda-feira. Falaremos sobre projeções e expectativas do mercado para grandes eventos econômicos que vão ocorrer nos Estados Unidos principalmente. Teremos a grande eleição de midterms, como são chamadas por lá, onde teremos a eleição de deputados e senadores, o que muito provavelmente, dependendo de como for o resultado dessa eleição, deve trazer movimentações às principais bolsas dos Estados Unidos e, consequentemente, ao Bitcoin. Além disso, teremos a divulgação dos CPIs, o Consumer Price Index, um dado de inflação muito importante que costuma trazer também bastante volatilidade aos mercados. Tudo isso e muito mais logo após a vinheta. Fica aí e vem comigo. Fala família, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Liga Cripto. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Bruno. Depois dessa rápida abertura para o nosso vídeo de hoje, que vocês que me assistem geralmente aqui no domingo já estão acostumados, eu vou fazer um breve recap do que aconteceu nessa última sexta-feira nos mercados, para que a gente possa entender também esse desempenho atual do Bitcoin, já aí nesse patamar de 21 mil dólares, inclusive chegando a testar ali quase os 22, né, 21.600, 21.500, o que foi bem bacana ver uma certa valorização depois de um grande período bem lateral. Basicamente o que aconteceu foi, os juros foi aumentado nos Estados Unidos na quarta-feira dentro daquilo que se previa e pelo discurso do Jeremy Powell, presidente do Fed, tivemos uma margem aí, pelo menos é como o mercado identifica até o momento, para termos um pouso mais leve no mês que vem, no último mês do ano e última reunião também do FOMC. Ou seja, poderemos ter um aumento de meio ponto percentual, muito possivelmente, o que vai ser aí um aperto um pouco menos duro do que vimos nas últimas 4 reuniões de políticas monetárias do Banco Central norte-americano. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto foi o payroll, que veio de forma bem positiva, acima das expectativas, o que demonstrou que o mercado de trabalho norte-americano ainda está bem robusto, mesmo em meio a todo esse aperto monetário, todos esses riscos de recessão, tudo isso que o Fed vem fazendo que poderia estar afetando o mercado de trabalho, não vem demonstrando tanto assim que vem sendo afetado, ou seja, tivemos uma projeção de 200 mil novas vagas sendo criadas para setores não agrícolas e esse dado foi divulgado com mais de 260 mil novas vagas, o que obviamente é muito positivo, manteve aí acima das projeções. O mercado então veio com uma movimentação muito positiva por conta disso, que jogou para longe as chances de uma recessão na principal potência mundial, pelo menos por enquanto. Então um dado bem interessante aí para a gente acompanhar. Mês que vem, no início de dezembro, novamente na primeira sexta-feira do mês, ele será divulgado e muito provavelmente será um dado que o Fed vai utilizar no momento de aumentar os juros novamente no último mês do ano. Depois desse rápido recap, como eu trouxe para vocês aqui na matéria, fim do aperto monetário do Fed, estamos quase chegando. Existem alguns que inclusive comentam de que essa taxa de juros pode ser que chegue ali mais ou menos num 4,75, né, até o fim do ano, caso tenhamos aí um aumento de 75 pontos básicos, que seria de forma bem ruim, assim, pelo que o mercado já começa a precificar, um possível aumento mais leve, e podemos também, no ano que vem, ter alguns aumentos ali, pelo menos no primeiro quarto, é o que alguns estudam, né, inclusive tem alguns dirigentes que esboçam essa vontade, já outros dirigentes do Fed não estão tão contentes assim, acreditam que precisam, né, dar uma desacelerada. Então a gente está meio dividido ali. Acredito que o que vai de fato reinar nesse momento, né, de caos econômico vai ser justamente como os dados econômicos vão se reportar, como a inflação norte-americana vai se mostrar daqui até o final do ano e também no início do ano que vem. Bom, agora que fizemos um rápido recap com basicamente o que aconteceu nessa última quarta a sexta-feira nos mercados, o que trouxe de volta esse otimismo, como a gente viu o Bitcoin acima de 21 mil dólares, inclusive chegando perto de testar 22, basicamente o que falaremos agora é o que de fato pode influenciar os mercados também a partir dessa próxima semana. Na terça-feira teremos as eleições parlamentares aqui nos Estados Unidos. Como vocês podem notar, o meu cenário está um pouco diferente porque de fato estou longe de casa e estou aqui presencialmente nos Estados Unidos. Estarei aqui durante o momento dessa votação também, mas o assunto não é esse. O que de fato pode trazer consequências aos mercados é como essa eleição vier como resultado. Ou seja, a gente basicamente tem aqui alguns pontos que eu quero tratar com vocês. Primeiro, o que está em jogo nessa eleição? Segundo, quais são as probabilidades de quem vencer o quê? O Congresso ou então a Casa dos Representantes, né? Basicamente os deputados
deputados norte-americanos que terão maioria dentro da Casa de Representantes e, claro, quais são os impactos então dessa eleição de fato no mercado. Começando pelo que está em jogo aqui, como funciona essa eleição. A cada 4 anos nós temos eleição nos Estados Unidos presidencial e a cada 2 anos no meio do governo do candidato em vigor, ou seja, do Joe Biden, nesse momento, nós temos a reeleição, o processo de votação novamente dos membros do Congresso americano, né, ou seja, 35 senadores dos 100 estarão sendo votados aí novamente para um processo de reeleição e dos 435 deputados aí de toda essa Casa de Representantes, como eles chamam por aqui, né, no Brasil chamamos de Câmara dos Deputados, mas aqui eles chamam de Casa dos Representantes, a famosa House of Representatives. Todos eles passam por um processo de votação. Então o que está em jogo aqui, basicamente, a matéria até diz pra gente, é o controle do Congresso e a pauta dos próximos 2 anos do governo do Joe Biden. Então se nos primeiros 2 anos o governo dele teve, de certa forma, ali uma maioria dentro do Congresso e uma minoria dentro da Câmara dos Deputados, basicamente o que eles querem agora é tentar, de fato, ter uma maioria em ambas as partes, para que eles possam governar com mais tranquilidade e aprovar as suas leis, né, as políticas fiscais com mais facilidade, sem a oposição, ou seja, os republicanos, negando ali as possíveis medidas que eles queiram trazer aí para o país norte-americano. Ou seja, o que está em jogo é basicamente o controle do Congresso e a pauta que será trazida aí nos próximos 2 anos do governo do Joe Biden. As probabilidades de momento, galera, basicamente nós temos aqui o Partido Republicano com uma boa chance de dominar a Câmara e o Partido Democrata com um leve favoritismo de manter uma maioria no Senado. Ou seja, como as coisas estão bem divididas por aqui, pode ser que o Biden ganhe mais apoio ou perca apoio durante esse processo de meio de mandato, as famosas midterm elections nos Estados Unidos. E aí nesse momento você deve estar se perguntando, pô Bruno, beleza, a eleição é importante, né, um fator político, mexe ali com as políticas norte-americanas, vai dificultar ou facilitar o governo de Biden, mas como isso de fato interfere na valorização ou depreciação do meu portfólio? Como de fato as eleições de meio de mandato afetam o mercado de ações americano, né, o principal índice da Bolsa Americana, a S&P, e consequentemente o mercado dos criptoativos. Historicamente, será que tivemos um desempenho positivo ou um desempenho negativo após essas eleições? Bom, eu trouxe para vocês uma matéria bem interessante que traça para a gente os últimos 60 anos dentro dos mercados norte-americanos em meio a essa eleição de meio de governo. Ou seja, temos aqui o desempenho do mercado de ações em anos de eleição de meio de mandato. Basicamente, esse quadro traz para a gente qual foi o desempenho da S&P nos 12 meses que antecedem a eleição parlamentar, nos 3 meses após a eleição, 6 meses após a eleição e 12 meses após a eleição parlamentar. E basicamente a média que a gente consegue obter desde 1962 a 2018, que é o último dado que tivemos por aqui, nós tivemos uma média de menos de 1% de desempenho da S&P nos períodos de 12 meses antes dessa eleição parlamentar e depois uma média bem positiva, que só vem crescendo com o passar dos meses, com 3 meses após a eleição, 7%, com 6 meses após a eleição, 15%, e com 12 meses após a eleição, 16%. Ou seja, a história mostra pra gente que, naturalmente, após a eleição de meio de período nos Estados Unidos, o mercado costuma respirar e trazer uma volatilidade positiva. Aí você deve estar se perguntando, pô cara, mas por que que isso de fato acontece? Por que que você tem nos 12 meses anteriores um desempenho ruim e aí depois de 12 meses, ou então 6 meses, ou até mesmo 3 meses após a eleição de meio de período, o mercado trazendo aí movimentações positivas ou então até mesmo mais volatilidade do que o normal? A resposta que esse próprio dado traz pra gente é o fator da incerteza política. O que eles estão batalhando aqui, como falamos no vídeo, é justamente sobre o controle do Congresso, o controle da Casa de Representantes norte-americanos. Então, sem saber qual partido político terá maioria no Congresso, não está claro quais políticas socioeconômicas terão prioridade, e essa incerteza se resolve após a eleição de meio de mandato. E por isso os investidores mais seguros do que de fato vai acontecer no país norte-americano colocam o seu dinheiro em renda variável, é claro, dependendo do momento do mercado. É válido lembrar também que isso aqui é apenas um dado, e deixando como lembrete para vocês, história, ou seja, os dados de anos anteriores não garantem
que a gente terá um desempenho como esse no futuro. Ou seja, o dado historicamente que trouxe pra gente essa informação nos últimos 60 anos não comprovam e nem garantem que teremos uma volatilidade positiva 3, 6 ou 12 meses após essa eleição parlamentar. Mas a história, como eu falei, mostrou uma volatilidade bem interessante, por isso se atentem a isso. E trazendo para vocês agora o calendário restante para essa semana, além da eleição parlamentar que toma conta dessa terça-feira, nós teremos na segunda, amanhã, discurso da presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, que provavelmente deve gerar movimentações ao mercado europeu, e aí apenas na quinta-feira teremos o IPC, o famoso Índice de Preços ao Consumidor, o Consumer Price Index, como é conhecido aqui nos Estados Unidos, trazendo para a gente informações sobre a inflação referente ao mês de outubro. Um dado muito importante que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, vem acompanhando muito de perto, lançou inclusive uma declaração aí no mês passado falando sobre esse IPC, porque por mais que tenha vindo acima das projeções, ele entendeu que foi um dado ainda assim bem positivo num ponto de perspectiva ali, fechando aí mais ou menos no período anual, né? Se a gente anualizar os últimos 3 meses de IPC, veio ali numa média muito interessante dentro daquilo que o Banco Central norte-americano espera da sua inflação aí anual. Além disso, é claro, nós teremos o PIB na sexta-feira sendo divulgado no Reino Unido. Tivemos um aumento de juros por lá na semana passada também em 75 pontos base e vai ser bem interessante saber como de fato o PIB se comportou nesse terceiro trimestre por lá. Além disso, teremos o IPC, mesmo dado que será divulgado na quinta-feira nos Estados Unidos. Na Alemanha vai ser bacana saber como esse dado se movimentou por lá no mês de outubro na principal potência econômica da Europa. E para fechar o nosso vídeo, como eu sou um bom vascaíno e estarei torcendo aqui mesmo de Orlando, onde eu estou, tentarei ver o jogo do Vasco aí ao vivo, né? Torcer para que meu time volte à Série A, se Deus quiser. No momento que eu estou gravando esse vídeo, o jogo ainda não começou, mas está prestes a começar. Nós, com uma parceria bem bacana com a Sportsbet.io, realizamos uma aposta pela liga que mostramos dentro do clube de membros para o Vasco ganhar ou empatar esse jogo, que é justamente os resultados que favorecem ao meu time e ao Vasco para que ele volte à Série A. Eu estou confiante, a liga acabou indo comigo nessa e claro, se você estiver interessado em também embarcar nessa jornada do mercado de trade esportivo com a liga, você pode, é claro, acessar aqui embaixo os primeiros links da descrição e criar a sua conta gratuitamente, lembrando que é bem fácil depositar, você pode depositar até mesmo em cripto e negociar e fazer suas apostinhas aqui dentro também em cripto, o que é bem bacana e traz bastante facilidade no momento de negociar dentro dessa plataforma. Eu vou ficando por aqui, agradeço a você que assistiu esse vídeo até o final e encontro vocês numa próxima oportunidade.